Agentes de IA vão revolucionar novamente tudo que a gente conhece sobre inteligência artificial. A gente chegou no momento que a inteligência artificial vai chegar em outro patamar de aplicação. Os agentes de IA interligados e trabalhando em conjunto vão transformar definitivamente tudo que a gente já fez, já viu e já conhece até hoje. Mas basicamente, eu quero que você entenda que usar agentes conectados, trabalhando em conjunto, podem trazer um poder extraordinário para o seu trabalho, para a sua empresa. E essa é a nova onda que a gente está vivendo agora com a inteligência artificial. Então vamos lá, sem muitas delongas, basicamente o que a gente está falando quando a gente fala de agentes de IA? Quando a gente fala de agentes de IA, a gente sai um pouco do que a maioria das pessoas está acostumada a usar, que a grande maioria das pessoas ou usa o ChatGPT, ou usa o Gemini, ou usa algum modelo de linguagem, ou alguma ferramenta baseada em modelo de linguagem. Ela é acostumada ali a fazer perguntas dentro de um chat e usa aquilo lá. Ou é acostumada a usar ferramentas que usam algum modelo de linguagem para fazer alguma coisa específica. Por exemplo, você entra no Canva e usa lá o assistente de IA dele para gerar uma imagem, para expandir uma imagem, para configurar uma imagem, enfim, para fazer qualquer coisa nessa imagem. Ou você entra em uma ferramenta que é especializada em gerar copies, em gerar textos, e usa essa ferramenta para gerar alguma coisa específica que você usa. Mas a verdade é que agora, com os agentes conectados e trabalhando em conjunto, a gente entra numa nova fase, numa nova era de aplicações de inteligência artificial. Mas o que isso muda na prática? Por que é tão importante você dominar, entender e buscar os caminhos para que você consiga usar agentes de IA dentro do seu negócio ou dentro do seu trabalho? Primeiro que com agentes de IA vai ser possível você fazer trabalhos muito mais complexos, trabalhos com fluxos de acontecimentos que são muito mais complexos e agentes que podem se tornar, de certa forma, autônomos, né? Então eles podem decidir, eles podem criar soluções para certas situações, então eles vão trabalhar realmente muito mais próximo do que um ser humano, né? Então você solta um problema lá, solta uma situação, solta um processo e eles vão ali trabalhar em conjunto e encontrar os melhores caminhos para resolver esse problema ou para entregar aquele processo. Vamos lá, vamos aqui para a prancheta, eu vou tentar explicar para vocês e espero que você consiga entender e entender a dimensão disso. Vamos lá, atualmente o que nós temos, né? A grande maioria das pessoas, dos usuários comuns, e aqui eu estou falando para você, não estou falando, quem está assistindo esse vídeo não é técnico, não quero atingir as pessoas que estão dominando, estão usando inteligência artificial de forma mais abrangente, técnica. Eu quero falar aqui para você que é profissional, que trabalha em alguma das áreas, seja RH, financeiro, na área de gestão, você é um líder de fábrica, enfim, o que quer que seja, ou você é um empreendedor. Você tem sua empresa, tem seus funcionários e está ali buscando formas da sua empresa ficar mais eficiente e aproveitar tudo que a IA pode trazer de oportunidade e se proteger dos riscos também que vem embarcado nela. Vamos lá. Então a grande maioria das pessoas está usando hoje a IA dentro de uma OpenAI, dentro de um ChatGPT, dentro de um Gemini, enfim, está usando hoje dentro de alguma modelo de linguagem que tem alguma ferramenta de chat, certo? Então a grande maioria das pessoas vai lá, põe um texto, compartilha um arquivo, faz alguma coisa, hoje um agente especializado. Então a grande maioria das pessoas está nesse nível de uso. Em alguns tipos de negócio, você tem mais ferramentas que são baseadas também nesses modelos, mas que fazem ações específicas. Por exemplo, eu quero criar um jingle. Então tem a ferramenta que cria um jingle. Eu quero criar um artigo. Então você tem algumas ferramentas que criam artigos, mas que no fim das contas essas ferramentas estão usando por trás algum modelo de linguagem que a gente conhece, ok? Então são ferramentas para situações específicas. Eu uso algumas, por exemplo. Eu uso uma que chama Read AI, por exemplo. O que ele faz? Ele resume, ele faz todo um diagnóstico de todas as reuniões online que eu participo. Então ele tem lá tudo bonitinho, o que foi falado, quais são os assuntos chaves, quem eram os participantes, como que foi essa reunião, se ela foi uma reunião tensa ou não. É uma das ferramentas que eu uso e que por trás ele usa algum modelo de linguagem e me entrega ali uma solução para uma determinada área do que eu preciso, ok?
Então a grande maioria das pessoas está nesse patamar aqui, está usando isso, fazendo isso acontecer, certo? Então esse é o que a gente está usando de forma no dia a dia, né? Se você não está usando, você está em outro planeta. Você deveria estar usando ao menos uma dessas coisas aqui no seu dia a dia para facilitar o seu trabalho e trazer mais produtividade. Agora, qual que é o novo patamar que a gente está entrando? Com as novas ferramentas, está ficando muito mais simples, muito mais fácil criar agentes de IA que vão trabalhar em conjunto. Aqui eu vou fazer um ser humano, mas só para a gente poder trazer aqui uma estrutura. E aí o que isso acontece, né? Imagine que dentro de uma organização ou dentro de um fluxo de trabalho, dentro de um processo empresarial, você tem N pessoas envolvidas com especialidades diferentes. É assim que acontece no mundo real. Então, por exemplo, vou pegar um dos meus negócios aqui da Essência, que é uma empresa de software, a gente desenvolve software. Então eu tenho aqui o PO, que cuida das atividades, da interlocução com os stakeholders do projeto. Então tem o PO lá que cria as histórias, as atividades, para que o pessoal possa programar, tá? Eu tenho aqui o meu dev back-end, então tem lá o profissional que é responsável por criar os serviços, as regras de negócios, as interações com o banco de dados e tudo que envolve regra de negócio está no dev back-end. E eu tenho aqui também o dev front-end, né, que é o cara que está ali fazendo as telas, né? Então, a tela que você interage normalmente é o dev front-end que está construindo ela e fazendo ela ficar dinâmica, certo? Depois eu tenho aqui o QA, né? Então eu tenho o cara aqui de qualidade. Eu tenho a pessoa de qualidade, que é quem cuida dos testes, seja testes automatizados ou não, é a pessoa que está ali cuidando para que esse software tenha qualidade, tá? Pode ter mais gente, mas aqui eu restringi para ficar mais fácil o exemplo. Então, hoje, dentro do processo empresarial, eu tenho aqui essas pessoas aqui trabalhando num projeto de software. Hoje, com os agentes, eu consigo construir um agente que vai fazer o mesmo trabalho do PO. Não vou fazer agente agora não, eu vou fazer uns robozinhos aqui mais bonitinho. Sei lá, um robozinho assim, um robozinho. É um robozinho assim, pronto. Então eu posso ter essa mesma característica de pessoas trabalhando em conjunto, só que com agentes de inteligência artificial. Então eu pego cada um desses trabalhos e eu direciono, eu treino, eu especifico, eu programo, eu estruturo uma forma para que esse agente se comporte como um PO. E aí quando ele se comporta com o PO, ele vai ser instruído, vai ser treinado e vai ter as ferramentas certas para entregar o trabalho que um PO entrega. Depois que esse cara executa, ele pode passar para o time de front-end, por exemplo, como ele pode passar para o time de back-end, como ele pode demandar o QA. Então ele pode, inclusive, decidir para quem ele vai demandar. E isso faz com que eu consiga montar um ciclo de desenvolvimento de software baseado em agentes de IA. Certo? Então eu posso configurar agentes, criar agentes e esses agentes trabalharem em conjunto para me entregar a mesma coisa, ou parecido, ou melhor, ou pior do que as pessoas me entregam. Então é essa revolução que está acontecendo agora. Ficou complexo? Ficou complexo. A área de desenvolvimento não entendo muito, não sei como é que funciona, não entendo como é que funciona. Vamos pegar um exemplo mais simples, tá? Vamos pensar num exemplo de uma área financeira, né? Você chega numa área financeira de uma empresa de médio porte, de maior porte, você normalmente vai ter lá um gerente financeiro, você vai ter um assistente financeiro, você pode ter um analista financeiro,
um analista financeiro, você pode ter um estagiário. Enfim, vamos parar nesses exemplos aqui. Imagine que dentro da organização você tem vários processos que demandam o financeiro. Você tem o processo, por exemplo, de venda, que demanda o financeiro para a emissão de nota, por exemplo, ou para a emissão de boleto, certo? Você tem o processo de pagamento, que demanda o financeiro, que aqui você está falando de pagar fornecedores. Então, você tem uma série de processos. Você tem o processo, por exemplo, de cadastramento mesmo. Eu vou cadastrar meus fornecedores, eu vou cadastrar cadastrar e qualificar os meus clientes. Eu tenho processos que são processos de crédito, por exemplo, que envolvem o financeiro. E aí, para cada um dos processos que você tem na organização, essas pessoas aqui estão envolvidas em alguma fase, em algum momento desse processo. Certo? Vamos pegar um processo, por exemplo, de crédito, tá? Então vamos pegar aqui um processo de crédito, como que a gente faria? Eu tenho um processo de crédito, em que o primeiro passo de um processo de crédito para um cliente, imagine que você é uma indústria, você vende parcelado, ou você é uma lojinha e você vai vender crédito para o seu cliente, você vai vender a crédito, dar crédito para ele. Imagine que o primeiro ponto que você tem que fazer, você precisa de reunir informações do cliente. Então eu preciso lá pegar, por exemplo, saber o CPF ou o CNPJ, eu preciso pegar endereço. Então imagine que um primeiro momento você tem uma captação de informações desse cliente que você pretende dar crédito. Então imagine que isso daqui era feito pelo estagiário. Então imagine que esse processo aqui não precisa mais ser feito pelo estagiário, como tem muitos sistemas que fazem isso hoje. Então você vai lá e fala assim, olha, eu preciso iniciar esse processo aqui de captação de dados do cliente. Então vai lá um agente, que esse agente vai mandar um WhatsApp ou vai mandar um e-mail e aí vai capturar essas informações de dados dos clientes. Então, nesse processo, você foi lá e removeu o estagiário. Então, o estagiário, que era o responsável por fazer isso, ele não precisa mais fazer. Então, esse é o primeiro passo, é o passo 1 desse nosso processo. Capturar informações. Imagine que depois que capturou informações, você tinha uma avaliação prévia que era feita pelo analista. Imagine que o analista olhava isso e tinha que avaliar, falou, deixa eu ver aqui se o que ele me mandou é válido, se ele está me mandando o CNPJ que é válido, se a informação que ele me passou se está faltando coisa, se está tudo certo, se não está. Imagine que era um processo que era feito pelo analista. Então o analista ia lá e checava essas informações. Então você pode ter aqui um agente que vai pegar essas informações, vai confrontar, vai avaliar, pode consultar bases externas para validar essas informações e vai fazer tudo o que for necessário, que você configurar e definir para fazer isso. Então imagine que a análise de crédito que você faz, alguém tinha que entrar lá no Serasa, na Boa Vista, lá nos birôs de crédito e tinha que fazer a avaliação, pegar a ficha lá para ver qual que é o score, como que ele poderia passar. Então imagine daqui que você configura um agente que pode ser via API ou via RPA, que vai fazer parte desse trabalho para você e aí vai setar. E agora imagine que depois que você fez essas etapas, você tem um agente que é configurado para agir como um gerente. Então, o que esse gerente vai fazer? O que um gerente normalmente faz? Esse gerente vai olhar o trabalho feito por eles, vai pedir melhorias no processo, que já poderia ter até acontecido, isso poderia estar configurado, vai pedir mais informações e vai coordenar
o processo. Então, olha o que está acontecendo aqui. Você tem agentes com fins específicos, que eles podem ser mais ou menos avançados, porque um agente de avaliação pode ser configurado para que ele encontre novos caminhos de avaliação de acordo com o cenário. Tá, mas a gente não estou nem entrando nesse momento agora, nessa complexidade. Mas ele tem um trabalho específico. Ele vai pegar os dados, vai capturar os dados, vai organizar esses dados e vai estruturar eles. O outro vai fazer análise para ver se o dado está tudo ok, se não tem nada faltando, se esses dados são válidos, se o CNPJ ainda está ativo, se não está, vai fazer esse trabalho. O outro vai fazer análise de crédito, vai reunir as informações dos birôs e vai chegar ali, com base em instruções que você forneceu, vai chegar num resultado desse birô de crédito. Enfim, de quanto que você pode fornecer de crédito. E depois você tem um agente que é um gerente que vai vir e vai analisar todo o trabalho. O trabalho dele é fazer com que os agentes entreguem o melhor resultado possível e ele vai fazer os apontamentos e validar o trabalho que foi feito pelos outros agentes. Então, no final disso, você tem um processo 100% conduzido por agentes, 100% feito por agentes. Então, esse é o novo momento em que nós estamos entrando com o uso da IA. Então, esse momento que a gente já passou, que a gente já está vivendo, que a gente viveu, que é muito legal, que é você usar os chats, né? O ChatGPT, o Gemini e todos os outros. O momento em que você tinha ferramentas, e você tem várias ferramentas que estão servindo e ajudando o trabalho do dia a dia, também é excelente, isso já tá posto. Agora o próximo nível é quem consegue implementar primeiro e de forma mais eficiente agentes que resolvem todo o seu fluxo de trabalho. E aí é onde você começa a ter uma escala verdadeiramente real para substituir trabalhos que eram feitos e coordenados por pessoas serem coordenados e feitos por inteligência artificial. Espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro passo. Eu vou gravar um próximo vídeo com mais informações sobre agentes de IA. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos práticos de agentes de IA funcionando, inclusive uma plataforma nossa de configuração de agente, para você ver como isso leva para um próximo nível de forma incrível. Tá bom? Se você gostou, deixe seu comentário, curte, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até a próxima.